a origem do preconceito contra as riquezas. Uma análise sociocultural. O preconceito contra a riqueza é um fenômeno complexo e multifacetados que permite diversas sociedades ao redor do mundo. Aversão ou desconfiança, né, em relação àqueles que acumularam riqueza, muitas vezes é enraizada em uma combinação de fatos históricos, econômicos, culturais e psicológicos. A pessoa, para compreender a origem desses preconceitos, é necessário explorar diferentes perspectivas que abrangem desde a desigualdade econômica até as representantes culturais da riqueza. Desigualdade econômicas. A disparidade entre as classes médias sociais, a disparidade entre as classes sociais é um dos principais catalisadores do preconceito contra a riqueza. Quando a riqueza é distribuída de maneira desigual, criando uma brecha significativa entre os mais ricos e os mais pobres, a prestação de injustiça pode levar ao ressentimento. A disparidade econômica exacerbam a ideia de que a riqueza é acumulada de maneira injusta, muitas vezes associadas à exploração econômica. A desigualdade econômica, um dos piores fundamentos que sustenta o preconceito contra a riqueza, é o profundamente enraizada nos tecidos musicais e de diversas nações. Quando a distribuição de recursos financeiros é marcada por disparidades significativas, cria-se um terreno fértil para o surgimento de ressentimentos e hostilidade em relação àqueles que ostentam maior prosperidade. A concentração de riqueza nas mãos de uma minoria pode ser interpretada como uma manifestação de um sistema econômico que favorece uns poucos em detrimento da maioria.
A percepção de que o sucesso financeiro está intrinsecamente ligado à exploração e injustiça pode gerar uma narrativa coletiva que alimenta o sistema, alimenta a percepção de que o sucesso financeiro está intrinsecamente ligado à exploração e injustiça pode gerar uma narrativa coletiva que alimenta o estigmas contra os mais abastados. A desigualdade econômica, portanto, ela não apenas contribui para a ampliação das divisões sociais, mas também desencadeia um ciclo de desconfianças e de ressentimentos que permite à sociedade exacerbando o conceito de contra a riqueza e minando a coesão social. Resolver essa questão demanda apenas uma abordagem das consequências evidentes da disparidade econômica, mas também uma reflexão profunda sobre as estruturas que perpetuam tais desigualdade. 2. Mitos culturais e estigmatização. Ao longo da história, diversas culturas desenvolveram mitos e estereótipos em torno das riquezas. A ideia de que os ricos são gananciosos, egoístas e desonestos é frequentemente perpetuada na mídia, na literatura e em outras formas de expressão culturais. Esse estereótipo contribui para a construção de uma imagem negativa e em torno da riqueza, alimentando o preconceito. Os mitos culturais e estigmatização associado à riqueza desempenham um papel crucial na formação do preconceito contra os indivíduos abastados. Muitas sociedades historicamente construídas narrativas que retratam os ricos como gananciosos, egoístas e mentalmente questionáveis, egoísta e moralmente questionável. Essas representações negativas são frequentemente veiculadas através de diversas formas de expressão cultural, como a literatura, o cinema, a mídia em geral. Ao internalizar tais estereótipos,
a sociedade pode desenvolver uma visão colorida, uma visão distorcida das riquezas, associando-os automaticamente a traços negativos e de caráter. Essa estigmação cria um ambiente de propício para o surgimento de preconceito e hostilidade, prejudicando a compensação, a compreensão da complexidade das trajetórias individuais de sucesso financeiro. Separar esse preconceito requer não apenas desafiar esses mitos culturais enraizados, mas também promover uma representação mais equilibrada e nuanceada de riqueza, reconhecendo as contribuições positivas que indivíduos bem-sucedidos podem oferecer à sociedade e desmistificando a ideia de que a prosperidade é intrinsecamente ligada a comportamentos moralmente questionáveis. O 3. Psicologia do ressentimento. O preconceito contra a riqueza muitas vezes é impulsionado por emoções como inveja e ressentimento. Aqueles que enfrentam dificuldades financeiras podem projetar suas frustração naqueles que são percebidos como privilegiados economicamente. A sensação de injustiça pode levar a uma hostilidade generalizada em relação à riqueza, mesmo quando essa riqueza foi adquirida de maneira ética. A psicologia do ressentimento surge como uma força motriz significativa por trás do preconceito contra a riqueza. Em muitas situações, indivíduos que enfrentam dificuldades econômicas podem experimentar uma gama complexa de emoções, incluindo inveja e frustração. Quando confrontados com aqueles que desfrutam de propriedade financeira, essas emoções, se não gerenciadas adequadamente, podem evoluir para um sentimento generalizado de ressentimento contra os mais ricos. A sensação de injustiça pode ser exacerbada quando a riqueza é percebida como resultados de privilégios inerentes e de oportunidades desiguais. Esse ressentimento muitas vezes é generalizado e não leva em consideração as diversas trajetórias individuais que levaram ao sucesso financeiro. Compreender e abordar a psicologia dos ressentimentos requer
não apenas uma atenção à radiação, a redistribuição, a redistribuição de recursos, mas também esforços para promover a empatia e compreensão mútua entre diferentes estratos sociais. Ao reconhecer a complexidade das experiências individuais e criar diálogos construtivos sobre as disparidades econômicas, é possível mitigar os impactos dos ressentimentos e fomentar uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Quatro. Fadas no sistema capitalista. Críticos do sistema capitalista argumentam que suas falhas intrínsecas contribuem para preconceitos contra a riqueza. A ideia de que o sistema favorece os ricos e perpetua a desigualdade social pode alimentar a desconfiança e a honestidade e a hostilidade em relação àqueles que alcançaram o sucesso financeiro dentro desses sistemas. As falhas no sistema capitalista representam um elemento crítico na origem do preconceitos contra a riqueza. Críticos argumentam que o capitalismo elaborado, os críticos argumentam que o capitalismo, embora tenha sido um motor de crescimento econômico extraordinário, tende a favorecer os mais ricos, exacerbando a desigualdade social. A percepção de que o sistema beneficia desproporcionalmente os privilegiados cria uma desconfiança generalizada em relação à riqueza acumulada dentro dessa estrutura econômica. As disparidades salariais extremas e a influência desproporcional das grandes corporações e a falta de regulamentação efetiva são apontados como falhas fundamentais ao sistema. Essas falhas não apenas perturbam a ideia de que o sucesso financeiro é inerentemente injusto, mas também contribui para a desilusão
generalizada. Em relação às instituições que moldam a economia, corrigir essas falhas exige uma revisão crítica das políticas econômicas, promovendo medidas que busquem uma distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades. Uma abordagem holística para reforçar o sistema capitalista pode não apenas aliviar o processo contra a riquezas, mas também fornecer a confiança na capacidade do sistema econômico de beneficiar a sociedade como um todo. Número 5, a falta de consciência social. A falta de consciência social. A falta de compreensão sobre a complexidade dos progressos econômicos e a ausência de educação financeira pode contribuir para a perpetuação do preconceito contra a riqueza. O desconhecimento sobre as diversas formas de acumulação de riqueza e a contribuição positiva que alguns indivíduos ricos fazem para a sociedade pode levar a generalização pessoal. Pode levar a generalizações prejudicial. Generalização prejudicial. A falta de consciência social em relação à complexidade das questões econômicas contribui substancialmente para a origem do preconceito contra a riqueza. Preconceito contra a riqueza. Muitas vezes a sociedade é influenciada por narrativas simplificadas de que o que não capturam as diversidades de caminhos que levam ao sucesso financeiro. A ausência de educação financeira adequada e a compreensão limitada dos processos econômicos pode levar à generalização prejudiciais e a perpetuação de estereótipos negativos sobre os ricos. A falta de discernimento sobre os diferentes maneiras pelas quais a riqueza é adquirida inclui o empreendimento legítimos, inovação e contribuições significativas para a economia. Contribui para uma visão unidimensional ou uma visão unidimensional daqueles que são financeiramente prósperos. Abordar essa falta de consciência social requer um investimento significativo em educação financeira e econômicas
promovendo uma compreensão mais profunda dos mecanismos econômicos e das diversas trajetórias que levam ao sucesso financeiro. Como ao fomentar uma consciência social mais sofisticadas, é possível mitigar os preconceitos contra as riquezas, promovendo uma apreciação mais equilibrada das contribuições dos indivíduos ricos para o desenvolvimento da sociedade. Uma conclusão. Em últimas análises, a origem do preconceito contra a riqueza é um fenômeno intricado, alimentado por uma interseção complexa de fatores sociais, culturais e econômicos. Abordar esse preconceito requer uma abordagem holística e que inclua medidas para reduzir a desigualdade social e econômica. Abordar esse preconceito requer uma abordagem holística que inclui medidas para reduzir a desigualdade econômica. Desafiar estereótipos culturais negativos e promover uma maior conscientização sobre as nuances da riqueza e sua contribuição para o bem-estar da sociedade.